E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma exploração de cima para baixo no capítulo 25 de Gênesis. Vamos focar direto no tema central e analisar a soberania divina na escolha entre Jacó e Esaú. É simplesmente incrível como esse texto milenar consegue entrelaçar o destino de nações inteiras com as escolhas humanas mais cotidianas possíveis. Bom, vamos mergulhar nisso. Para nossa rota de hoje, a gente vai sair daquela linhagem histórica mais ampla e descer até chegar numa transação terrena bem específica. Para isso, dividimos a análise em 4 partes. 1. A linhagem de Abraão. 2. A soberania na profecia. 3. O nascimento dos opostos. E 4. A venda da primogenitura. E a gente já começa direto com a seção 1, a linhagem de Abraão. Para estabelecer bem o contexto fundamental dos descendentes do patriarca, o texto já traça uma linha no chão. Tem uma divisão muito clara de heranças aqui. Isaac recebe literalmente absolutamente tudo que Abraão tinha. Enquanto isso, os filhos das concubinas, como Ismael e os filhos de Quetura, recebem apenas presentes e são mandados embora para longe, lá para as terras do Oriente. Isso já estabelece de cara aquele precedente fortíssimo de escolha, sabe? Uma seleção tanto terrena quanto divina, muito nítida, isolando Isaac dos demais. Agora, um detalhe rápido. Ismael não é simplesmente ignorado pela história. A linhagem dele também se torna uma nação gigantesca, com 12 príncipes, se espalhando ali de Avilá até Sur. Ele viveu 137 anos, mas, mesmo com toda essa grandeza enorme, o foco da narrativa bíblica se afunila propositalmente de volta para Isaac. Isso mostra muito bem a especificidade da linhagem escolhida. O que nos leva a olhar de perto para a linha do tempo do começo da vida de Isaac. Pensem bem. Ele se casa com Rebeca aos 40 anos. Só que aí entra um período longo e super doloroso de esterilidade. O texto nos diz que Isaac precisou orar fervorosamente ao Senhor pela esposa. E Rebeca só dá à luz os gêmeos quando ele já tem 60 anos de idade. Então o ponto crucial aqui é exatamente esse buraco enorme de 20 anos. 20 anos de espera. Isso não está ali só para preencher currículo biográfico, não. É a narrativa esfregando na nossa cara que a continuidade dessa linhagem exigiu intervenção divina direta. Não foi um processo biológico natural garantido. Foi um ato inegável de soberania divina. Isso nos leva para a seção 2, a soberania na profecia. Aqui, a gente sai da macro-história e entra no momento super específico da intervenção de Deus no ventre. Rebeca sente os meninos literalmente brigando de forma incomum dentro dela. Vai consultar o Senhor e a resposta que ela recebe é, sem sombra de dúvidas, o pilar absoluto da nossa análise de hoje. Olha isso. 2 nações estão no seu ventre e o mais velho servirá ao mais moço. Gente, isso é um decreto espetacular que bagunça e subverte completamente as tradições de antiguidade antes mesmo de qualquer ação humana acontecer. O que nos puxa para a seção 3, o nascimento dos opostos. Isso ilustra de forma brilhante como aquela profecia invisível começa a ganhar contornos físicos bem palpáveis aqui na Terra. Pensa no contraste absoluto entre os 2 irmãos. De um lado, Esaú, o primogênito, que nasce ruivo e todo revestido de pelo, e se torna aquele perito caçador, o homem do campo, o grande xodó de Isaac. Do outro lado, a gente tem Jacó, o segundo a nascer, que vem ao mundo agarrado no calcanhar do irmão, um homem pacato que ficava nas tendas e que virou o favorito de Rebeca. Ou seja, além de serem o extremo oposto em físico e estilo de vida, ainda temos esse favoritismo dividido dos pais que garante um conflito gigantesco no futuro. Tudo isso nos obriga a pausar e fazer aquela pergunta essencial. Como a profecia iria de fato se cumprir? Lembrem-se, temos um decreto soberano dizendo que o mais velho vai servir o mais moço. Mas olhem para as evidências humanas. Esaú é o primogênito por direito natural. Ele é fisicamente dominante, um homem resistente, um caçador habilidoso e ainda tem o favor absoluto do pai, que era a autoridade máxima. Como exatamente a soberania divina ia conseguir se materializar e bater de frente com todas essas vantagens imensas do Esaú? E a resposta está na nossa última parte, a seção 4, a venda da primogenitura. É justamente aqui, no mecanismo humano super cotidiano, que a profecia se alinha. É uma sequência rápida, quase num estalo. Esaú volta do campo completamente exausto, morrendo de fome, e exige aquele famoso ensopado vermelho do Jacó. Jacó, com um cálculo extremamente frio, exige a primogenitura em troca do prato. Sem hesitar, Esaú faz um juramento e vende o direito dele por uma refeição. É o choque clássico, sabe? O desejo físico puro e imediato batendo de frente com o cálculo astuto. A justificativa do Esaú
que o texto faz questão de registrar palavra por palavra é fascinante e muito trágica. Ele manda essa: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Essa frase entrega o jogo. Ela mostra certinho onde estava a cabeça dele. O foco do Esaú era totalmente carnal, focado na sobrevivência, no conforto rápido daquele momento. A fome momentânea cegou ele completamente para o valor espiritual, histórico e geracional inestimável que o direito de primogênito tinha. O futuro inteiro para ele simplesmente não valia um prato de comida quente no presente. O que nos traz a esta frase final e conclusiva do texto. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. É de arrepiar quando a gente monta esse quebra-cabeça. Sabe aquela soberania divina profunda, decretada lá nos céus, dizendo que o mais velho serviria o mais novo? Pois é, ela foi executada com perfeição na terra. Mas reparem, isso não rolou com um raio caindo do céu ou algum evento mágico. Aconteceu através de uma escolha humana, simples, livre e super falha de um homem que decidiu desprezar o próprio legado por uma tigela de ensopado. Fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Até que ponto as ações mais banais e as escolhas corriqueiras que tomamos no dia a dia não estão, na verdade, cumprindo propósitos imensos que a gente nem sequer consegue enxergar? Reflitam sobre isso. Um grande abraço e continuem sempre questionando. É um relato sobre fome, colheitas e poços d'água. Mas o que a gente vai fazer nessa análise é decodificar os temas teológicos profundos de aliança divina e provisão espiritual que estão escondidos ali. Para a gente entender de verdade como essas narrativas antigas de agricultura revelam princípios espirituais tão profundos sobre as promessas de Deus, vamos seguir um caminho bem estruturado. Primeiro, a fome e a aliança divina. Depois, o medo e a proteção. Em seguida, o significado espiritual da provisão. Aí entramos na disputa pelos poços. E, por fim, a aliança renovada em Berseba. Bom, começando pela nossa primeira parte, fome e aliança divina. Olha só que cenário dramático a gente tem aqui. Isaac está de cara com uma crise ambiental severa, uma seca extrema que é um teste direto para a fé, e o texto faz questão de traçar um paralelo histórico com a fome que rolou na geração anterior, com Abraão. Ou seja, existe uma continuidade histórica dos desafios que os patriarcas enfrentavam. Mas o detalhe que muda o jogo aqui é a instrução explícita de Deus. Numa situação dessas, o instinto de sobrevivência de qualquer pessoa grita: foge para o Egito, vai atrás de recursos. Só que a orientação divina vai na contramão: fique em Gerar, bem na terra dos filisteus. Permanecer firme e obedecer no meio do caos é o primeiro grande teste dessa aliança. E é bem no meio dessa terra seca, nesse momento tenso, que vem essa declaração impressionante. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Gente, esse é um momento crucial em que Deus reafirma formalmente a aliança abraâmica com o Isaac. A grande sacada é que a crise ambiental não cancela a promessa. Pelo contrário, ela é reforçada e garantida exatamente na hora de maior vulnerabilidade. E assim a gente entra na nossa parte 2, o medo e a proteção. Trazendo o elemento humano para a nossa análise, fica impossível não notar o contraste gritante entre a fidelidade inabalável de Deus e a nossa fragilidade. Isaac fica apavorado, com muito medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa, Rebeca. O que ele faz? Ele recorre ao engano e diz aos homens de Gerar que ela é só sua irmã. No primeiro momento, parece que o medo ofuscou completamente aquela promessa incrível recém-recebida. E quando o rei Abimeleque flagra a verdade olhando pela janela, nossa, a situação tinha tudo para terminar numa tragédia colossal. Mas olha que paradoxo, a aliança protetora de Deus se manifesta mesmo assim. Em vez de punir Isaac, Abimeleque emite um decreto real super rigoroso de proteção, ameaçando de morte quem ousasse tocar no casal. Ou seja, a graça divina prevalece, blindando a aliança contra a falha humana. O que nos leva ao núcleo da nossa conversa, na parte 3, o significado espiritual da provisão. O que é realmente impressionante e que a gente precisa destacar é este número, 100 por 1. Isaac semeia naquela terra árida e naquele mesmíssimo ano colhe 100 vezes mais. Matematicamente e agricolamente falando, isso é uma total improbabilidade num período de fome extrema. Colher a 100 por 1 não tem absolutamente nada a ver com técnicas avançadas de plantio. É a prova definitiva, tangível e incontestável da bênção e da intervenção de Deus em Gerar. E o significado espiritual profundo de tudo isso é que a imensa riqueza do Isaac,
aquele aumento exponencial de ovelhas, bois e de servos, não era só um sucesso nos negócios. Eram marcos teológicos. Era a materialização de que Deus estava ali, cumprindo de forma meticulosa uma aliança invisível. Uma provisão material desse porte, durante uma crise ambiental, representa um endosso divino indiscutível. Certo, seguindo em frente, vamos para a parte 4, a disputa pelos poços. O detalhe é que uma bênção extrema assim costuma atrair muita oposição. Os filisteus, mortos de inveja de toda aquela prosperidade, começam a entulhar com terra todos os poços velhos que tinham sido cavados na época de Abraão. Só que, em vez de lutar, Isaac opta pelo recuo estratégico. A gente pode mapear visualmente essa retirada. Ele sai da cidade de Gerar, vai para o vale de Gerar e, eventualmente, segue até Berseba. É uma escolha totalmente deliberada. Ele busca paz e evita uma guerra direta com Abimeleque, mesmo tendo recursos e gente de sobra para bancar um confronto. E nessa jornada de recuo, a escavação não para. Primeiro, eles acham água, mas os pastores locais armam confusão. O resultado, o poço é chamado de Ezeque, que quer dizer conflito. Eles cavam o outro, encaram mais hostilidade e dão o nome de Sitna, inimizade. Finalmente, partem dali, cavam um terceiro poço e, ufa, espaço livre, sem oposição. Isaac o chama de Reobote, comemorando que o Senhor abriu o espaço e lhes deu amplitude. É fascinante acompanhar esses passos, vendo a transição do auge da perseguição até um lugar espaçoso e pacífico providenciado por Deus. E assim, entramos na nossa parte 5, Aliança Renovada em Berseba. Chegando no ato final do nosso arco narrativo, Isaac alcança Berseba e tem um encontro direto, super tranquilizador com Deus. E, gente, é muito importante a gente observar a ordem de como as coisas acontecem a partir daqui. Deus declara: "Não tenha medo, eu o abençoarei." E qual é a resposta imediata? Isaac constrói um altar. Ele prioriza a adoração antes mesmo de armar a própria tenda para morar e antes dos servos começarem a bater picareta no chão atrás de água. A comunhão espiritual e a aliança com Deus sempre precedem o conforto material. E isso ilustra de forma brilhante uma mudança de cenário simplesmente brutal. Lembra de Abimeleque e seus oficiais? Aqueles mesmos caras que expulsaram Isaac das terras de Gerar com inveja e hostilidade? Pois é, agora eles viajam até Berseba pedindo, por favor, um tratado de paz. Eles confessam abertamente: "Vimos claramente que o Senhor está com você." A transformação nas circunstâncias é tão radical que até os próprios inimigos têm que engolir o orgulho e reconhecer a realidade da aliança de Deus com Isaac. Tudo isso deságua num dos nomes mais icônicos da antiguidade bíblica, Berseba, que significa literalmente Poço do Juramento. É um nome que amarra perfeitamente toda a narrativa. Ele sela os temas da paz entre os vizinhos e as alianças tanto divinas quanto humanas. Tudo isso converte para o exato momento em que os servos de Isaac encontram água no novo poço que acabaram de cavar. É o fechamento perfeito. Então, para a gente amarrar os principais aprendizados dessa nossa análise, a grande verdade é que aquela colheita astronômica e os poços d'água não são meros detalhes rurais. Eles são marcos teológicos duradouros. Eles atestam a fidelidade absoluta de Deus, que se sustenta mesmo quando a gente esbarra no medo, na fraqueza humana e numa crise ambiental gigantesca. Esse relato histórico é literalmente um manual riquíssimo para se compreender como a provisão espiritual e material funciona dentro da aliança divina. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar juntos. Quando a gente olha para os nossos próprios desertos hoje, as secas, as pressões, os conflitos que a gente enfrenta, e compara com a jornada de Isaac e essa fidelidade absurda da aliança de Deus, a pergunta que precisa ficar ecoando na nossa mente é esta: como a provisão divina tem se manifestado nos desertos de hoje? Reflitam sobre isso e até a nossa próxima análise.